o Revista Brasil TVT conversa agora com o Paulo Abrão, que foi secretário nacional de Justiça e secretário executivo da CID-OEA. Boa noite, Paulo Abrão. Seja muito bem-vindo. Boa noite, um abraço em vocês. Prazer é todo nosso falar contigo, Paulo. Eu queria começar contigo exatamente sobre isso, né? Hoje a população equatoriana foi às urnas para eleger seu presidente. Mas aí, mais uma vez, não só no Equador, como essa coisa que já vem dominando a América do Sul, como aqui no Brasil, as fake news, Paulo. O que esperar de tudo isso? Bom, essas eleições do Equador, assim como tem passado em vários países da região, elas foram marcadas e têm sido marcadas por um ambiente político muito turbulento. Em particular, no Equador, nós temos que fazer um retrospectivo do que foram esses últimos 4 anos, porque desde quando o presidente Moreno implementou um referendo constitucional, descumprindo a própria Constituição, e que teve como efeito prático mudar os membros do Tribunal Eleitoral, do Conselho Nacional Eleitoral, da Procuradoria-Geral, de vários órgãos institucionais, foram 4 anos de intensas acusações contra a oposição, ou seja, a acumulação das fake news ela já vem de algum tempo, né? Eu acho que o Equador hoje é um dos mais fortes exemplos do uso, inclusive, da judicialização da política, seja por medidas judiciais, por medidas administrativas, por medidas eleitorais que foram sendo tomadas. Então, foi um contexto de antecedentes pré-eleitorais que contaminam o processo eleitoral. Vocês vão se lembrar que o Conselho Nacional Eleitoral criou novos requisitos, impediu a participação do ex-presidente Correia, vetou o registro eleitoral do seu partido, né? Então, isso tudo foi contaminando esse ambiente político dentro do país. Na minha visão, acho que houve claros atropelos procedimentais que foram adotados com esse objetivo até de bloquear a representação das forças políticas de oposição no país, né? Até um ponto em que, depois de o partido ter sido bloqueado, ter sido impedido de participar, eles tiveram o movimento mais ligado ao correísmo teve que se coligar com o Centro Democrático para tentar viabilizar a sua candidatura, porque o partido estava inviabilizado até o último momento. E essa aliança com o movimento Centro Democrático também foi impugnada, até que realmente, no limite, nos 48 minutos do segundo tempo, já na prorrogação, permitiram uma chapa eleitoral, obviamente que sem o Correia, e tudo isso foi gerando esse ambiente de profundas acusações e de uso das fake news, tentando criar todos os obstáculos possíveis para impedir o regresso da esquerda ao poder. Abraão, queria perguntar ainda sobre o sistema eleitoral equatoriano. O número de candidatos, 16, é um dos recordes históricos, se não o recorde de números aí de pessoas que se candidataram, tentaram aí a presidência. O que no sistema político de lá permitiu essa situação? E fazendo um paralelo com o Brasil de 2018, quando houve essa pulverização, muitos candidatos, o que é esse sistema, essa quantidade, essa oferta de candidatos pode atrapalhar a eventual construção de uma candidatura sólida e vitória de um candidato mais consolidado? Esse sistema multipartidário ele permite uma fragmentação de forças, mas muitas dessas forças políticas elas são representativas de esferas de poder muito locais. De fato, apesar de que sejam 16 candidatos, apenas 3 deles são candidatos efetivamente viáveis e que estão que estavam, né, com os melhores índices nas pesquisas eleitorais e que agora se espera um resultado para tentar identificar, afinal de contas, se vai haver segundo turno, se não vai haver segundo turno. E a apuração tem que indicar, agora, nesse momento, vai ter que indicar esse resultado. Sabe que, pensando um paralelo da estrutura multipartidária do Equador com a estrutura multipartidária brasileira, a diferença é que, na verdade, apesar dessa multiplicidade de partidos lá, nem todos eles têm uma estrutura e uma estrutura partidária com capilaridade e entrada em todas as regiões do país. Então, é por isso que, no fim das contas, o processo esteve concentrado nessas 3 principais candidaturas, do Araúz, do Lasso
e do Yucca, porque, afinal de contas, os polos de disputa reais estavam girando ao redor deles. Na Bolívia, por exemplo, a oposição política conseguiu reunir-se toda ao redor de um candidato da oposição, e essa foi uma estratégia eficiente e vencedora para poder, inclusive, reverter os resultados que haviam ocorrido por decorrência da destituição do Evo no ano passado. Então, existem particularidades, mas eu não compararia de maneira muito direta, porque eu vejo que, no caso brasileiro, as estruturas partidárias são mais sólidas do que essa multiplicidade de frentes que foram criadas no Equador. Paulo Abrão, a gente pode afirmar que o que está em jogo nessa eleição, deste domingo no Equador, é um projeto de esquerda e um projeto neoliberal, especificamente? É isso? De fato, nós temos um candidato que é o Guilherme Lasso, que é um representante do setor financeiro, muito ligado a uma visão conservadora da política e moral, né, contra as pautas de direitos humanos mais clássicas, de conquistas, do reconhecimento dos direitos das minorias. Então, é uma pessoa que explicitamente reconhece e afirma o seu conservadorismo político e a sua posição à direita, nem ao centro, à direita, mas muito vinculado, obviamente, pela sua trajetória profissional aos setores financeiros. Por sua vez, o Yucca, ele sai dos movimentos ambientais, ele sai de uma camada social muito vinculada a um projeto democrático, mas é um projeto ambiental, com vínculos com movimentos sociais, mas muito crítico ao correísmo, né, historicamente, muito crítico às gestões anteriores, o que acaba empurrando ele a um campo de mais provável aliança num eventual segundo turno com o Guilherme Lasso, seja quem dos dois possa ir ao segundo turno se houver. Enquanto que, de fato, a candidatura do Andrés Araújo ela representa uma acumulação histórica de um projeto que agora tenta se recompor no país, e se eventualmente ele ganha, na prática seria uma terceira vitória das forças políticas que apoiam Rafael Correa, porque também o presidente Lenin Moreno havia sido eleito graças ao apoio do Rafael Correa, apesar da segmentação e da ruptura que houve entre eles. Então, seria uma vitória extraordinária da esquerda dentro do Equador, que demonstraria uma solidez muito forte dessa base eleitoral, de uma identificação da população equatoriana com um projeto mais vinculado ao progressismo. Mas, de fato, essa eleição, de alguma maneira, ela é crucial para a esquerda regional. Nós tivemos a vitória da esquerda na Bolívia, tivemos a vitória da esquerda na Argentina, mas, ao mesmo tempo, uma derrota no Uruguai e faz tempo a derrota nos outros países. Mas não deixa de ser um indicador de uma recomposição de um campo progressista na América do Sul, que eventualmente pode associar-se com o progressismo que hoje vive o México também, e tentar criar um eixo que possa contrabalancear a hegemonia dos governos conservadores desses últimos 4 anos na América Latina. Falando em 4 anos, queria saber, Abrão, como o senhor avalia a saída de Lenin Moreno, ou seja, vamos lembrar que ele era de um espectro, como já falado, mais progressista, e ele endireitou, por assim dizer, rompeu com a esquerda em 2019, chegou até a tocar farpas com Nicolás Maduro, a acusar a Venezuela de alguma responsabilidade pelo caos de 2019 no Equador. Como que ele sai desse mandato? É difícil avaliar, porque esses últimos 4 anos no Equador foram anos onde a instrumentalização da institucionalidade estatal para a destruição da oposição ela foi muito violenta. E, de alguma maneira, o presidente Lenin Moreno permitiu, né, o engajamento do seu governo nessa esfera de judicialização da política. E o seu alinhamento, o alinhamento que ele teve automático com o Fundo Monetário Internacional, e também a proteção que ele buscou junto ao governo dos Estados Unidos, e todo o papel que ele teve nos protestos que aconteceram no Equador no final do ano de 2019,
onde ele declarava, e em cada uma das suas intervenções públicas, ele culpabilizava a esquerda pelo fato de que a população e os setores indígenas estavam lutando contra as reformas liberais e contra o pacote de austeridade que ele havia implementado, caracterizaram de maneira, na minha visão, de maneira definitiva, um posicionamento do seu perfil político, nem ao centro, e sim à centro-direita. Obviamente que o contexto pelo qual essa ruptura aconteceu é um contexto de retrocessos do campo progressista em toda a região. Ele provavelmente sofreu muitas pressões para que ele promovesse essa ruptura que ele promoveu, mas o fato de eles não terem conseguido nem lançar um candidato mais identificado com o grupo deles para essa eleição, e ao final tendo que apoiar o Guilherme Lasso, que tinha sido seu adversário nas últimas eleições, é uma demonstração de enfraquecimento, mas é uma derrocada política que acontece muito especialmente passadas as manifestações de 2019. Estas manifestações, tanto na Colômbia, quanto no Chile, quanto no Equador, elas foram manifestações que, na história recente da nossa região, são um marco para o estabelecimento dessa virada de divisão, não necessariamente de divisão política, mas de disposição eleitoral da população em tentar buscar, retomar o projeto de crescimento regional que foi representado pela década de ouro nos anos 10, né, de 2010 até 2016, 2017. Então, talvez exista algum tipo de nostalgia em relação a isso, porque as condições econômicas, sociais não são as mesmas, mas existe uma certa identificação dos setores populacionais desses países com aqueles projetos ou com aquelas condições de vida que lhes eram mais favoráveis no passado, e isso não deixa de ser um juízo de valor sobre o fracasso dessas alternativas que se apresentaram melhores do que o projeto de desenvolvimento econômico por meio de uma justiça social que havia sido implementado no ciclo anterior. Paulo Abrão, o Equador, assim como outros países andinos, né, passa por graves problemas econômicos e políticos também, né? Nesse sentido, a minha pergunta para ti vai na seguinte questão: quais principais desafios serão enfrentados pelo próximo presidente que venha a ser eleito hoje no Equador? São muitos. O principal deles é econômico. O Equador tem um acordo com o Fundo Monetário Internacional, que é um acordo que promove um sacrifício fiscal muito intenso para a população equatoriana. Parte da reação da população em tentar buscar uma alternativa política é resultado dessa política de austeridade fiscal. A pandemia ela apenas reforçou as condições de exclusão que esse projeto econômico gerou. Então, o principal desafio, primeiro, vai ser como relacionar-se com o setor financeiro internacional frente a esses acordos e compromissos que podem estrangular a capacidade de implementação de um projeto de investimento econômico para tentar recuperar a própria economia do país e promover distribuição e justiça social. Mas eu também acho que tem uma dimensão de um desafio institucional, porque realmente houve uma muito forte atuação movida das estruturas institucionais para promover perseguição à oposição. E muitas dessas medidas que foram adotadas, na minha visão, elas não respeitaram princípios jurídicos internacionais e a própria legalidade do país. E parte das pessoas que participaram do governo Lenin sabem disso. Então, também o risco de que isso se transforme em um ciclo de perseguições recíprocas podem não representar um elemento de estabilidade política, e sim representar tensões que não vão gerar estabilidade necessária para que o governante tenha as condições de responder às consequências da pandemia. E o terceiro é a própria pandemia. Não tem nenhum governo da região que não terá como desafio para os próximos 3 ou 4 anos, que é enfrentar as consequências econômicas e sociais
da pandemia, né? Todos os efeitos que ela tem gerado nas estatísticas de desemprego, no empobrecimento social, no incremento da pobreza extrema no país, na concentração de renda que ela acelerou para aquelas pessoas que estavam mais preparadas para enfrentar as consequências econômicas das medidas de contenção à pandemia, e a incapacidade e a insensibilidade que os governantes tiveram de não entender que nesse momento histórico, nessa quadra histórica, era fundamental romper com os dogmas neoliberais e colocar a máquina estatal para promover proteção social. Mas a resistência ideológica de muitos governos não permitiram que eles pudessem fazer esse trabalho de deslocar a estrutura estatal para proteger os cidadãos, que, afinal de contas, essa é a finalidade última da existência dos Estados. E esse preço vai ser pago, porque vai ser muito difícil administrar a frustração social. De alguma maneira, esses novos governos que possam ser eleitos, inclusive como oposição aos governos que deram as primeiras respostas e reações à pandemia, também poderão pagar as consequências do desgaste que certamente as condições econômicas do próximo período em toda a nossa região vai afetar as populações desses países. Perfeito. Paulo Abrão, obrigado pela gentileza de trazer esclarecimentos tão valiosos aí quanto à eleição que se realiza hoje no Equador. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Obrigado, viu? Abraço. Obrigada. Obrigado a vocês. Um grande abraço.